Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para a gente entender direitinho o tema de hoje, que é direitos reais, eu dividi o assunto em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre posse e propriedade, que são conceitos super importantes no direito civil e aparecem bastante em provas de concurso. Então, vamos começar pela posse. Posse é quando você exerce algum poder sobre uma coisa, seja um imóvel ou um bem móvel. Mas atenção, posse não é a mesma coisa que ser dono, combinado? Por exemplo, imagine que você aluga um apartamento. Você mora, cuida, usa o imóvel, mas ele continua pertencendo ao proprietário. Você tem a posse, mas não a propriedade. E por que isso é importante? Porque a lei protege a posse. Isso quer dizer que ninguém pode simplesmente tomar algo que você está possuindo. Por isso, existem mecanismos como a reintegração de posse ou a manutenção de posse, que garantem que você possa continuar usando o bem enquanto ninguém tem direito sobre ele. Agora, vamos falar de propriedade. Ser proprietário significa ter o direito mais completo sobre uma coisa. Você pode usar, gozar, dispor, vender ou reivindicar o bem de quem não tem direito sobre ele. Por exemplo, se você comprou um carro, você pode dirigir, vender ou emprestar, mas ninguém pode tirar de você sem motivo legal. Um ponto que sempre cai em concurso é a diferença entre posse e propriedade. Pense no seguinte exemplo. Seu vizinho constrói parte de um muro no seu terreno sem sua autorização. Ele tem a posse porque está usando, mas não é o proprietário. É aí que entra outro conceito que vamos ver no próximo bloco, que é o uso capião, quando a posse, sob certas condições, pode virar propriedade. Falando ainda sobre posse, vale conhecer a diferença entre posse direta e indireta. Posse direta é quando você tem o bem sob seu controle físico. Por exemplo, você mora em um apartamento alugado. Posse indireta é quando você não tem o bem fisicamente, mas detém o direito sobre ele por meio de outra pessoa. Um exemplo seria o proprietário de um imóvel que aluga para alguém morar. E tem mais um detalhe importante: a lei protege quem possui de boa fé. Isso significa que, se você acredita que é dono ou legítimo possuidor, a lei garante seus direitos sobre o que está usando. Imagine que você está cuidando de um terreno que parecia abandonado. Se alguém prejudica você ou danifica o terreno, você pode ter direito a uma indenização. No próximo bloco, a gente vai mergulhar no tema uso capião. Você vai ver como a posse contínua e prolongada pode gerar direito de propriedade. E também vamos entender melhor as servidões. Pense, por exemplo, em alguém que cuida de um terreno abandonado por anos, planta árvores, constrói uma cerca, mantém limpo. A lei prevê mecanismos para reconhecer isso juridicamente. Vamos continuar nossa conversa sobre direitos reais. Estamos agora no segundo bloco e aqui o nosso foco vai ser uso capião, servidões e a introdução aos direitos reais limitados. São assuntos que caem bastante em concurso e também ajudam a entender situações do nosso dia a dia. Começando pelo uso capião. Você lembra do exemplo do terreno que alguém cuida por anos? É exatamente por aí. Uso capião acontece quando alguém mantém a posse de um bem por um tempo determinado, de forma contínua e sem oposição, e a lei reconhece que essa pessoa pode se tornar proprietária. É como se o tempo e o cuidado com o bem fossem recompensados juridicamente. Um exemplo prático. Imagine que você mora e cuida de uma casa que estava abandonada há 15 anos, pagando as contas e mantendo tudo organizado. Nesse caso, se você preencher todos os requisitos legais, a lei pode reconhecer você como proprietário. Percebe como a lei valoriza a função social da propriedade e garante segurança para quem cuida de um bem? Agora vamos falar sobre servidões. Esse é um conceito muito interessante, porque envolve direitos sobre o imóvel de outra pessoa. Servidão é quando alguém tem o direito limitado de usar um imóvel alheio sem ser dono. Por exemplo, você precisa atravessar o terreno do vizinho para chegar à sua casa. A servidão de passagem garante que isso seja possível, mas sem prejudicar o vizinho. Outro exemplo é a servidão de água. Você pode passar um cano pelo terreno do outro, mas sempre respeitando o imóvel. E aí chegamos aos direitos reais limitados, que são o usufruto,
uso, habitação e servidão pessoal. Esses direitos permitem que alguém use ou tire proveito de um bem sem ser proprietário. Vamos por partes. O usufruto permite usar e receber os frutos de um bem. Por exemplo, alguém deixa um apartamento para outra pessoa morar ou receber aluguel por um tempo determinado, mas a propriedade continua com o dono original. O direito de uso é parecido, mas você só pode usar o bem sem receber frutos. A habitação garante morar no imóvel, normalmente sem pagar aluguel, como um familiar idoso que continua vivendo na casa da família. Esses conceitos aparecem muito na prática. Pense em um sobrinho que mora no apartamento da família, cuida dele e paga as contas, mas não é proprietário. Ele está exercendo um direito real limitado, e a lei protege essa situação para que tudo fique equilibrado entre quem é dono e quem usa o bem. No próximo bloco, vamos fechar nosso estudo sobre direitos reais. Vamos consolidar tudo o que vimos, revisar servidões e direitos reais limitados e trazer exemplos do dia a dia que vão ajudar você a fixar a matéria, sempre de forma prática e voltada para concursos. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco sobre direitos reais. Até agora, conversamos sobre posse e propriedade, entendemos o que é uso capião e exploramos servidões e direitos reais limitados. Agora é hora de consolidar tudo isso e trazer exemplos do dia a dia que vão te ajudar a memorizar e aplicar a teoria. Vamos começar revisando rapidamente. Posse é quando você exerce algum poder sobre um bem, como morar em um apartamento alugado. Mas atenção, posse não é propriedade. Propriedade é o direito mais completo que existe sobre uma coisa, porque permite usar, usufruir, dispor e até reivindicar de quem estiver ocupando sem direito. Um jeito de lembrar é pensar na diferença prática. Se alguém entra no seu imóvel sem autorização, você, como proprietário, pode retomar. Mas se você só tem posse, também pode se proteger, mas os mecanismos são diferentes. Falando em uso capião, aqui o ponto-chave é que a posse contínua, prolongada e de boa-fé pode se transformar em propriedade. Um exemplo prático. Imagine que você cuida de um terreno abandonado por muitos anos. Planta algumas árvores, mantém limpo e ainda paga impostos. Depois de cumprir todos os requisitos legais, a lei reconhece seu cuidado e transforma a posse em propriedade. É como se o tempo e o esforço fossem recompensados juridicamente. Agora vamos às servidões. Elas são direitos limitados sobre o imóvel de outra pessoa, sempre buscando equilíbrio. Por exemplo, pense em precisar atravessar o terreno do vizinho para chegar à sua casa. A servidão de passagem garante isso sem prejudicar a propriedade dele. Ou então, passar um cano de água pelo terreno do vizinho, respeitando sempre o imóvel dele. Percebe como a lei busca permitir o uso sem gerar conflito? E quanto aos direitos reais limitados, estamos falando de usufruto, uso e habitação. O usufruto permite usar o bem e receber frutos, como morar ou receber aluguel de uma casa. O direito de uso permite apenas usar, sem receber frutos. A habitação garante morar no imóvel, normalmente sem pagar aluguel, como acontece quando filhos ou parentes continuam vivendo na casa da família. Um exemplo que conecta tudo. Imagine uma família com uma casa antiga. Um dos filhos mora nela, cuida do imóvel e paga despesas, mas a propriedade continua com os pais. Esse filho está exercendo o direito de habitação ou até usufruto, dependendo do acordo familiar. A lei protege tanto os direitos do proprietário quanto os direitos de quem mora e cuida do bem. Esses conceitos aparecem muito na prática e também caem bastante em provas de concurso. Então, sempre que estudar, tente relacionar a teoria com situações concretas. Imóveis alugados, terrenos abandonados, heranças e convivência familiar são ótimos exemplos para fixar o conteúdo. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se você gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.